seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Você pode sentar. Faz aquela cara feliz, quem está doido para ouvir eu pregar. Amém? Pega mal se você só veio ver o coral. Amém? Glória a Deus. Eu creio que a gente tem alguns visitantes aqui no nosso meio. Quero agradecer a sua honra e pedir a você que está aí do seu lado, ver se a bolsa que está do seu lado é convertida, se ela está prestando atenção no culto, ou colocá-la no colo e acenar que tem um lugar livre. Amém? Glória a Deus. Nós cremos que essas cadeiras foram para receber vida. Amém? Agora, se você quiser deixar a sua bolsa, o gasofilaço está ali. Amém? Não deixa ela na cadeira, não. Fica com a mão estendida aí, diz quantos lugares tem do seu lado, que tem gente lá atrás. Amém? Glória a Deus. Vocês aqui que estão aqui, vocês se importam de juntar para as pontas ficarem livres e poder uma pessoa sentar? Pode ser? Tem 2 lugares aqui na frente, mais 2. Vocês também, se tiver lugar no meio, puder juntar para deixar. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, amém, queridos. Então, que posso eu dizer? Amém, queridos. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que tudo isso aqui começou com uma conversa sobre um desejo que eu tinha no meu coração. Veja bem, o que eu vou falar com muito cuidado, eu gosto muito das músicas que cantamos hoje na maioria das igrejas do Brasil, mas nós entendemos que a gente tem sofrido muita influência aqui fora. E o pastor dessa igreja local, ele realmente tem muito orgulho de ser brasileiro e tem muito orgulho da cultura brasileira. Então eu sinto falta de instrumentos de percussão, de instrumento de sopro, porque isso faz parte da nossa cultura. E de alguma maneira no meio gospel isso começou a sair um pouco, sumir um pouco. E numa conversa como essa, eu conversei com o Gediael, a gente estava conversando ali na frente, eu falei, olha, eu sinto muita falta de instrumento de sopro, eu sinto falta da percussão, eu sinto falta de músicas brasileiras. Eu gosto das versões, mas eu sinto falta daquilo que a gente tem no nosso coração para adorar o nosso Senhor. E eu creio mesmo, uma vez o Manuel Dias disse, que quando nós chegarmos lá no céu, Deus vai agradecer aos australianos, aos americanos, pelo louvor e adoração que subiu. E talvez ele não tenha muito a agradecer a nós nesse tempo, porque nós não temos feito músicas inspiradas com o nosso teor. Então, essa igreja é uma igreja que acredita em arte. A arte é de Deus, amém? A gente não vai entregar a arte para o diabo e dizer que é dele. Então, o cinema, o teatro, a música, a dança, cada um em seu lugar, foi tudo Deus que criou, porque Deus é um Deus criativo. E eu creio de verdade que hoje nós estamos plantando uma semente para que músicas inspiradas saiam dessa igreja, músicas com teor brasileiro, músicas com instrumentos de sopro, porque nós somos latinos, a gente gosta de instrumento de sopro, a gente gosta de percussão, porque nós recebemos também da tradição judaica, da tradição africana. Caso você não saiba, o atabaque ele vem dos judeus, né? E a gente recebeu, eu mesmo sou de uma tradição de família judaica e também africana, né? Tá tudo misturado aqui. Então eu creio que a gente não possa abrir mão disso. Isso faz parte da nossa cultura. E quando o nosso louvor chegar lá no céu, Deus vai saber, esse é brasileiro. Amém? Então, músicos, compositores, instrumentistas de plantão, você está convocado a assumir o seu dom e o seu talento, porque foi Deus que deu e é para Ele que tem que voltar. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje para você um pouquinho sobre esse animal. Eu não sou como o pastor Alex, não entendo tudo dos animais, mas esse é um dos animais que a Bíblia cita em Provérbios 30. E não precisa abrir, Provérbios 30 vai falar assim: 30:24. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios.
As formigas, um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. E aí eu teria aqui uma ministração sobre você ter um celeiro para Deus transbordar, amém? E depois ele diz, os arganazes, que são esses ratinhos, esquilinhos, não sei bem o que são arganazes, amém? Que são um povo não poderoso, contudo fazem suas casas nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. E aí a gente poderia falar sobre a unidade da igreja. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está no palácio dos reis. É tipo uma lagartixazinha que frequenta qualquer lugar, mesmo sendo tão pequeno. Então o provérbio está falando de 4 animais muito pequenos, mas que têm a sua força num princípio que a Bíblia nos ensina, cada um deles um princípio. Mas a importância dos arganazes é que eles são animais muito frágeis, mas eles se protegem aonde? Se firmando entre a rocha. E a gente vai falar hoje sobre aprofundar as nossas raízes na rocha. Amém, querido? Porque mais importante do que a gente simplesmente ter uma aliança, viver uma aliança, e é sobre isso que estamos falando nesse mês, nós devemos entender que nós precisamos estar firmados nesta aliança. Nós precisamos ter raízes nessa aliança. Porque você pode ter uma aliança, mas se você não firmar as suas raízes nessa aliança, quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier as ondas, você pode balançar. E quem sabe aqui que vai ter aflição no mundo? Então, peraí, pessoal que não sabe, eu vou te contar como é que funciona. É assim que Jesus falou. Não vai ser tudo um mar de rosa, não, porque rosa tem espinho, amém? Se você for nadar no mar de rosa, você vai sair todo espetado. Então, a vida vai ter aflição. Isso não é uma profecia maligna, não. Isso é um fato. Por quê? Primeiro lugar, que você não amadurece sem dor. Não tem como amadurecer sem dor. A dor é necessária para o amadurecimento e o crescimento. Então faz parte da vida, para que você seja uma pessoa de fé, você vai precisar passar por provações. Ah, Deus vai me tentar? Não, Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Mas lembra quem é o príncipe desse mundo? Existe um príncipe desse mundo. Você vai ver que Deus não tenta Jesus, mas o Espírito conduz Jesus ao deserto para que seja provado. Então é natural e comum que a vida tenha aflições. Pastor, isso é falta de fé? Não, a minha fé é que eu vou passar por todas elas. Amém? E como eu vou mostrar a minha fé passando por elas? Eu vou estar animado. Amém? Aí você vai ser daqueles que vai dizer, como é que estão as coisas? Tá tudo dando errado, mas vai dar certo no final. Amém? E deu um chutinho de Marcelo aqui, ó. Tô chutando no ar também agora. Amém. Glória a Deus. Deve ser as aulas de Bruno. Amém. Então, na realidade, o que a gente hoje vai tratar um pouco é sobre essas raízes. O que nós devemos, onde nós devemos nos enraizar e nos sustentar. E você pode achar curioso, porque se a gente falar naturalmente, plantas que têm raízes na rocha, elas não são tão fixas, você tira elas com facilidade. Mas eu não estou falando de você ser na superfície da rocha, mas eu estou falando de você estar entranhado na rocha. Porque o que vai fazer diferença na sua vida cristã não é só, isso não é pouco, a sua aliança. Porque você pode ter uma aliança, mas se você não estiver firmado nela, ela pode ser roubada de você. Ela pode ser arrancada de você. Então, na realidade, o que vai fazer diferença na nossa vida não é só o conhecimento da aliança, mas é a prática e o enraizar que nós temos nessa aliança. Porque a aliança no dia que está tudo bem é tranquilo, mas e no dia mal? No dia mal, onde eu vou estar firmado? E é importante eu entender, eu preciso entender, Deus não nos tenta, amém? Você está aqui, você sabe que Deus, Ele é o Pai das luzes, da onde não pode haver mudança nem sombra de variação. Deus é bom, amém? E tudo que vem dele é bom.
E como você sabe, mas eu vou repetir, e da onde vem o mal? O mal não foi criado, o mal é a ausência do bem. Amém? Então, aonde tinha trevas, Deus criou a luz. E o que é a treva? A ausência da luz. Amém? Deus criou o homem para ter vida eterna, vida com abundância. E o que é a doença e a morte? A ausência da vida. Deus criou o homem para viver no jardim com fartura e provisão, e disse que era bom. E o que é a falta ou a miséria? A ausência do que Deus criou. Então eu posso dizer para você, o que é o mal? A ausência de Deus. Amém? O que Deus criou, ele gastou lá 6 dias e ele criava e dizia, é bom, é bom, é bom, é bom. Então quem criou o mal? Ninguém. A ausência desse bem é o mal. Então, quando a gente entende isso, a gente não vai ser abalado diante de uma circunstância. Porque o que eu preciso entender é que se eu não tiver enraizado na bondade de Deus, eu vou negociar princípios. Quando vier uma doença, eu vou pensar, quem enviou essa doença para mim? A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus. A expressão exata, ou seja, ele tem exatamente o caráter de Deus. A expressão exata. E toda vez que Jesus vinha alguém doente, tirando no The Chosen, qual o lugar que Jesus falou que Deus deu e Deus tomou? Porque, querido, desculpa, acho linda a série, mas tem engano em cima de engano ali, amém? Fica cuidadoso, poesia é uma coisa, palavra é outra. Quem falou Deus me deu e Deus tomou foi Jó, que não conhecia Deus, ouvia falar. Jesus era a expressão exata de Deus, então ele nunca ia dizer que Deus dá e toma. Amém? Então, na realidade, quando a gente firma esse princípio, quando a gente estabelece as raízes sobre esses princípios, e quando vem a enfermidade, eu vou negar a enfermidade? Não vou negar a enfermidade. Porque fé não é negacionismo, amém? Fé não é dizer que não existe. A fé é dizer, olha, existe uma enfermidade, mas Jesus me curou. Então a minha fé não é baseada em negar o fato. A minha fé está baseada que, embora haja uma realidade natural, eu tenho uma verdade sobrenatural. Se eu não estiver firmado nisso e as aflições vierem, não houver uma resposta de oração, eu vou balançar. Eu não sei quantos de você aqui, assim como eu, já orou para ressuscitar o morto e não conseguiu ressuscitar. Eu não sei quantos por você daqui já orou por alguém que adoeceu e essa pessoa vou entender lá em cima. Mas isso não vai abalar a minha fé na bondade de Deus. Amém? Então eu preciso estar não só conhecedor da verdade, do caráter que Deus tem, porque o caráter de Deus foi expresso no caráter de Jesus. Rafael pregou aqui esses dias e é verdade, essa história de ninguém explica a Deus é para quem não lê a Bíblia. Amém? Ninguém explica a Deus. Quem que ninguém explica a Deus, gente? Deus está explicado lá em Jesus. Jesus fala para Pedro, você está comigo até hoje e ainda não sabe como é o caráter do meu Deus? O caráter do Pai? Olha para mim que você vê o Pai. Então como é que esse negócio não explica a Deus, gente? Eu posso não dizer, não vou explicar a eternidade, que minha cabeça dá bilola com a eternidade. Sei lá quando começa, quando termina. Agora Deus, a Bíblia diz que eu olho para Jesus e vejo a expressão exata de Deus. Jesus, quando tinha doença, falava o que para alguém? Deus te deu, Deus tomou? Não, ser curado. Se quiseres me cura, eu quero. A vontade de Deus, eu quero. Onde tinha falta, Jesus dizia a si mesmo. Não, ele dizia, haja provisão. Amém? Aonde não tinha como pagar o imposto, vai na boca do peixe. Então aonde Jesus chegou, a vontade de Deus se manifestava. Então onde tinha morte, vida se manifestava. Onde tinha doença, saúde se manifestava. Onde havia falta, provisão se manifestava. Onde acabou o vinho, ele transformava água em vinho. Então Jesus nunca aconteceu. E vou fazer outra parte aqui. Gente, eu não sou contra, é só cuidado, vacina. O The Chosen mostra uma cena onde uma personagem lá que nem existe na Bíblia morre na frente de Jesus. O cara pega e ajuda e Jesus não faz nada. E ela ainda morre por causa de um tumulto que Jesus colocou. Esse não é o Jesus que eu sirvo.
Não é o Deus que eu sirvo. É bonitinho, é poético, é lindo, mas não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, eu não tenho nenhum lugar na Bíblia aonde Jesus chegou e a pessoa morreu. Eu não tenho nenhum lugar na Bíblia aonde Jesus chegou depois da morte, porque se ele chega antes, ele cura. Se ele chega depois, ele ressuscita. Então eu não posso ter dúvida do caráter do meu Deus. Amém? Eu não posso ter dúvida quem está por mim e quem é contra mim. Porque você vai dizer, olha, maior é o que está em mim. Tá bom, maior é o que está em você, Deus, o Espírito de Deus, do que o que está no mundo. Aí vem a doença, você não sabe se veio do mundo ou de você? Não, querido. Doença é contrária à vontade de Deus. Ah, mas o crente está isento? Não, pode passar. Aflições vai passar. Mas a Bíblia diz para você ter o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Pastor, mas e se eu orar e não acontecer? Deixa eu te falar, a gente tem uma lista de opção para ver quem errou. Amém? A gente não julga, porque essa história de se passou por doença está em pecado. Se fosse assim, coitado de Paulo, né? Paulo devia pecar todo dia, porque vai viver problema e aflição lá longe, né? Mas não era, ele estava no centro da vontade de Deus. Estevão, no centro da vontade de Deus, foi apedrejado. No centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, foi recebido de pé por Jesus e morreu. Quem matou? Deus não, os homens. Deus recebeu. Porque a morte não pode vir de Deus. Amém, queridos? A morte, na sequência natural, ela entrou com o pecado. Morte prematura, morte acidental, Deus não tem nada a ver com isso. Nós devemos entender isso. E mesmo a nossa morte natural, que vai chegar para todos, vai ter um tempo onde ela é a última inimiga a ser vencida. Então, como Deus ia usar a morte para tratar com você, se a morte é a nossa última inimiga a ser vencida? Então, a morte é a nossa inimiga, que a gente vai estabelecer. Ela pode vencer uma batalha nessa terra, mas ela já perdeu a guerra, porque no final a morte vai ser, a gente vai dizer para ela, onde está tu, morte? Onde estão os teus aguilhões? Por quê? Porque vai entrar o que Deus planejou, a vida eterna. Amém? Espírito, alma e corpo. Amém, queridos? Não é capenga não, é nas 3 dimensões. Então, essas são raízes que a gente não pode abandonar. Porque muitas vezes vão haver situações na tua vida que você vai querer uma explicação e vai inventar uma. Porque você vai ter que justificar. Mas a pessoa era tão boa. A pessoa era tão boa, fazia tudo certo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não vai depender só disso, porque o diabo não quer matar o traficante. O diabo quer matar é quem está atrapalhando ele. Amém? Se você é crente e não está fazendo nada para o reino, ninguém sabe que tu é crente, fica tranquilo, já não está preocupado contigo não. Faz diferença nenhuma para ele. Amém? É o crente insosso. Agora, se você começar ele olhar para você e souber que você vai arrebentar as portas do inferno, não que ele seja onisciente, não é, querido, mas ele é velho. E a gente, quando fica velho, eu estou com 57 anos, eu vejo uma criancinha, com 3 atitudes dela, eu já sei onde vai dar. Bateu na cara do pai, bateu na cara da mãe, a mãe e o pai riu, eu falei, tadinho. Já sei onde vai dar. Vai ser encrenca, porque não foi corrigido naquele momento. Se eu com 57 anos já sei um monte de coisa que vai dar, imagina o bichinho que é velho pra caramba. Ele olha pra você, vê 2 atitudes. Ué, fiz isso, ele riu. Fiz isso, ele correu na igreja. Ué, então esse aí tá prometendo. Vou começar a atrapalhar esse sujeito. Então a gente precisa entender que a gente não vai criar explicações para as coisas baseado em nossos testemunhos pessoais, baseado em o que vivemos na nossa vida, baseado no testemunho de alguém. Não, querido. A nossa vida é baseada na palavra, porque nós confiamos na palavra de um Deus que não é homem. Diga comigo, Deus não é homem. Não é homem para mentir, não é homem para voltar atrás, não é homem para se arrepender. Não rebaixa Deus no teu nível. Não chama Deus para o teu nível, não. É você que tem que ir para o nível dele. Amém? Então, quando nós temos essas raízes firmadas, nós nos firmamos na rocha. E eu quero ler para você, e agora você pode abrir, quais são essas rochas. Mateus 7, 24, um texto bem conhecido.
Mas ele vai dizer em Mateus 7, 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, só vir à igreja resolve? Só ler a Bíblia resolve? Não, para eu me enraizar eu tenho que praticar. Porque na prática, deixa eu te contar uma coisa, vai ter dor. Vai ter dor na prática. Porque tem lugares que mentir é mais fácil. Tem lugares que se você dançar conforme a música, você vai ser melhor aceito. Tem lugares que só de você dizer que é crente, vão torcer a cara para você. Quando você disser que não fala palavrão, que não usa um tipo de roupa, que você não tem vício, tudo isso vai causar dor. Algumas portas vão se fechar, algumas condições vão vir. Então, para que você pratique a palavra, tem dor envolvida. Tem dor envolvida. Você vai ter que abrir mão de algumas facilidades do mundo, porque o mundo tem um príncipe que não é o seu. Então aqui ele vai dizer, é o que ouve e as pratica. Aí ele diz, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa como os arganazes, sobre a rocha. E aí cai a chuva, transbordam rios, sopram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque fora edificado na rocha. Agora pega essa promessa aí para a tua vida, dá glória a Deus, pode dar uma corrida. Vai cair chuva, vai transbordar rio, vai soprar vento e vai dar de ímpeto contra a tua casa, sim. Qual vai ser a diferença? Ah, não, agora eu sou crente, eu não vou ter problema. Não tem nada disso não. Você é crente, vai ter problema, só que você não vai ser abalado. Porque você está firmado com as suas raízes firmadas numa rocha. Então a diferença não é a ausência de problema. Paz que é a ausência de problema é a paz do mundo. A paz em Deus é a paz no meio dos problemas. A paz de Deus é dormir na boca do leão. A paz de Deus é dormir na fornalha e não se queimar. Porque não diz que não tem fornalha, não diz que não tem leão. Diz que lá naquela situação, da sua confiança, Deus vai te livrar. Amém, querido? Então, lá Mateus 7, 26, ele vai continuar. E todo aquele que ouve essa minha palavra e não pratica, é o que? Nutella. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sobre a areia é mais confortável que a rocha. É muito mais confortável é muito mais fácil fazer as coisas sobre a areia do que na rocha. Pega um terreno que tem uma rocha, você vai ver a dificuldade que é. Agora, qual é a questão? Sobre a rocha você vai estar firmado no dia do vento, no dia da tempestade. Ouve e não praticar é nos firmar em areia fofa. E querido, a gente não foi chamado para isso. Amém? Você não está numa igreja fofa. Nem tem um pastor fofo. Tá bom? Só para a gente alinhar a expectativa. Por quê? Porque eu posso ser fofinho com você. A palavra pregada aqui pode ser fofinha, mas quando chegar lá fora, vier o vento, vier a tempestade, você não está firmado não. A gente não faz uma pregação para sua alma. Eu não estou aqui para agradar a sua alma. Aliás, eu não estou aqui nem para te agradar, desculpa. Eu estou aqui para agradar a Deus, que eu faço muita coisa aqui que eu não gostaria de fazer. Mas quando nós estamos aqui, o nosso compromisso é com Ele. Amém? E se você não gostar, com Ele, fica livre. Amém? Então, na realidade, a gente precisa entender essa posição de rocha. E aí caiu a chuva, transbordaram o rio, as mesmas situações, não mudou nada. O que mudou? Ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que nós devemos atentar? E você vai tomar muito cuidado com o julgamento. Ah, fulano ficou abalado nessa hora, parece que nem tem fé. Gente, tem muita coisa envolvida. Amém? Tem saúde física envolvida, hormônio envolvido. Não julga não, para você não ter que provar. Amém? Porque às vezes você olha para uma pessoa que é forte na fé, mas se ela está passando lá por uma fase hormonal, ela pode não ter força para ter fé.
E muitas vezes você vai ter que ir no médico, no psiquiatra, tomar um remédio, estabelecer seu hormônio para ter força para ter fé. Então não julga depressão, não julga pânico, não julga nada disso. Jesus levou isso tudo quando suou sangue no nosso lugar. O sangue dele lavou toda a nossa angústia. Porém, todos nós podemos estar propensos a uma fraqueza. Por isso que Deus inventou esse negócio louco chamado igreja. Porque na hora que seu irmão fraquejar, você sustenta. Se você tiver raiz forte, tá? Se tiver raiz fraca, não sustenta não, que tu vai derrubar ele. Amém? Se você tiver raiz forte, você sustenta. Porque tem momentos na vida que sozinho não dá. Mas quem precisa estar do meu lado? Alguém estabelecido na rocha. Amém? Então, principalmente na hora da adversidade, escolhe com critério quem vai estar perto de você. Pastor, mas eu posso fazer acepção de pessoas? Valor não, todo mundo tem o mesmo valor, preço de sangue. Mas quem me associa, claro que eu faço. Amém, queridos? Eu não vou andar com alguém que na hora da minha fé vai dizer, é assim mesmo. Ou então não é bem assim, tem de piedade de ti. Não, querido, tu está andando com Satanás. Amém? Porque você não tem que ouvir as frases de Satanás. Ah, não é bem assim que Deus falou. Não, querido. É do jeito que Deus falou mesmo. Então eu tenho que estar firmado na rocha. E aí, Jesus trata sobre isso. E eu quero lembrar você, nós temos muitos textos que falam sobre quem é essa rocha. Mas lá no Velho Testamento, Deuteronômio 32:4 vai dizer, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Então lá no Velho Testamento, com toda a falta de conhecimento que eles tinham, de não conhecer Jesus, lá eles não sabiam o caráter de Deus. Eles não conheciam o caráter de Deus. Eles só sabiam que tinha um Deus poderoso. Então tem um terremoto, é Deus. Choveu, é Deus. Fez sol, é Deus. Morreu, é Deus. Viveu, é Deus. Tudo era Deus. Você vai ver poucas vezes, talvez em Jó, que você vai ver o diabo agindo. Eles não falam do diabo, porque para eles tudo é Deus. O grande eu sou fez tudo, bom ou ruim. Mas Jesus vem, se mostra, se exibe e diz, olha para mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, enquanto lá atrás eles pensavam que tudo era Deus, agora nós sabemos distinguir que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para quê? Para ter vida e vida em abundância. Dá para ter vida em abundância sem dinheiro? Dá, gente. Se souber, me conta aí, porque eu não estou sabendo não. Eu não estou sabendo não, porque, né, você sabe que alimento tá um negócio complicado, né? Tá tenso para ir no mercado. E saúde sem alimento não funciona, certo? E sem você poder, né? E a galera aí dos 50, sem suplemento não dá não. Suplemento é caro, amém? Então assim, não dá para ter essa vida em abundância sem dinheiro. Então faz parte da vontade de Jesus que você tenha a vida em abundância e Ele vai bancar isso. Que a ideia foi dele, amém? Então a gente vai tendo esses conceitos e firmando as nossas raízes nisso. Por quê? Porque no dia que está tudo bem, está tudo bem. Mas no dia que bater o vento, a tempestade e que vier o rio transbordar, eu tenho que saber com quem eu falo. Não foi toda a tempestade que Jesus parou, mas aquela tempestade que estava atrapalhando a travessia dele para chegar no seu propósito, ele sabia que não era de Deus e ele mandou parar. Você tem que saber a hora que é a tempestade de Deus e a hora que não é de Deus. Você tem que saber, tem que conhecer, porque senão você vai andar Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar. Querido, você não foi chamado para isso não, você foi chamado para ter domínio sobre todas as circunstâncias, não sobre as pessoas, mas sobre as circunstâncias. É porque a gente não atenta muito, né? Porque a Bíblia diz que o homem teria domínio sobre os peixes. Aí a gente vê Jesus dizendo, joga a rede do outro lado. Já combinado com os peixes, que ele tinha domínio. Vai buscar na boca do primeiro peixe, que eu combinei com o primeiro. Não pode ser o segundo nem o terceiro. Porque eu dou ordem para os peixes. Ele vai ter uma moeda que eu mandei ele pegar para você. A gente estranha, mas Jesus sabia quem ele era. E nós sabemos quem nós somos? Nós sabemos qual circunstância é de Deus e qual não é?
olha para Jesus, vê o caráter dele. Amém? E quando chegar a circunstância má, eu tenho que saber quem é meu inimigo. Porque se eu pensar que essa doença veio de Deus, quem será a favor de nós? Se Deus é contra nós. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A circunstância é do mundo, do príncipe desse mundo. Não é nossa, não é do nosso Deus. Então quando eu estou firmado nisso, e por que eu estou falando isso? Porque a igreja passa por situações. A igreja vai passar por momentos. Nós estamos hoje passando por um dos momentos dos vários que passamos, de um membro da igreja que está precisando da força da igreja. E a igreja vai pegar junto em oração com ele. O laudo médico foi dado, o natural já foi dito, mas eu não vou aceitar. Amém? Por quê? Porque eu sei que ele é firmado na rocha e eu também sou firmado na rocha e a palavra vai ter que prevalecer. Eu tenho raízes, querido. Eu não estou esse tempo todo nesse negócio para ver qual é, não. Eu não estou brincando de crente. Eu tenho nesse negócio, a minha vida está enterrada nisso. Eu tenho raízes. Muita coisa que abri mão da minha vontade, esmurrei minha carne. Muita coisa que eu tive que renovar minha mente, mudar minhas atitudes. Para quê? Para fincar raiz. Eu não vou poder ser abalado numa hora dessa. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso sentir? Sentir, você pode sentir o que quiser, sentir da sua alma, da sua carne. Agora você vai ter que estar estabelecido numa rocha, porque é ela que vai te sustentar. Amém? E aí, nós vamos ver o que a Bíblia fala. Lá em 1 Coríntios 10, 4, vai dizer: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que a seguia. E a pedra era Cristo. Aqui ele está se referindo à rocha que Moisés feriu, a rocha que Moisés deveria ter falado. E ele está dizendo que aquela rocha era Cristo. A rocha que precisava ser ferida, mas a rocha que devia ser dita. Porque primeiro Jesus se sacrificou, mas ele não vai se sacrificar de novo. A rocha já foi ferida. Agora é a hora de falar com a rocha, falar da rocha. Então esse é o nosso momento. Então nós vamos entender que se somos firmados na palavra, e a palavra é Jesus, nós temos raízes profundas para suportar a tempestade. E uma palavra de Deus é o suficiente para nós. E eu não tenho cronômetro? Glória a Deus. Hoje é feriado, né? Então, uma palavra. A gente vai ver lá na velha aliança, Isaac ganhando uma palavra. Lá em Gênesis 26, 3 vai dizer: habita na terra lá que estava dando problema, e serei contigo e te abençoarei. A gente não vai tratar tanto sobre isso, mas você pode entender que a bênção não estava na terra, estava em Isaac. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus é contigo? Não, Deus habita em você. Deus era com Isaac, porque tinha que andar junto. Deus agora é com você, anda dentro. Amém? Você não se compara a Isaac, não. Amém? Você não se compara a Isaac, você não se compara a José, você não se compara a nenhum deles, não. Eles andavam com Deus, você carrega Deus. Diga comigo, é outro nível. É outro nível, querido. Você não está no nível deles, não. Glória a Deus, são nossos heróis da fé. A gente olha para eles e fala: meu Deus, eles nem tinham o Espírito Santo por dentro e faziam isso. Aí você tem que admirar mesmo. Mas tem que lembrar, eu tenho o Espírito Santo por dentro. Coisas maiores eu tenho que fazer. Amém? Então, quando a gente entende que uma palavra sobre a vida de Isaac fez ele prosperar numa terra seca, por que você vai depender de circunstâncias? Por que você vai depender de onde você está? Não, querido. Você vai depender das suas raízes, aonde elas estão cravadas. Se elas estão na rocha, se elas estão próximas ao ribeiro. Porque próximo ao ribeiro, mesmo que esteja seco por fora, mesmo que não tenha água por fora, tuas raízes estão buscando lá. Porque você está próximo ao ribeiro. Então é assim que a gente aprende. Aí está todo mundo seco, você está com a folhagem verde. Porque crente tem que ter folhagem verde, amém? Que às vezes o povo não entende bem. Por que Jesus matou a plantinha? Porque a plantinha era falsa. Porque estava na época de dar fruto, tinha folha, mas não tinha fruto. Você não é um crente falso que tem folha e não tem fruto. Amém? Então você está plantado ao ribeiro para você ser verde no meio da sequidão. Quando todo mundo está assim, mas está acontecendo para todo mundo. Tá bom, mas eu estou no ribeiro. Né? Não é todo mundo não, mas tem aquele crente, né, que você vê, o bicho passa por moenda e tu olha para a pessoa, tá tudo bem? Tá tudo bem. E tá rindo.
né? Eu lembro de uma ovelha específica nesses 13 anos que marcou a minha vida, né? Que tocava aqui no louvor, muitos de vocês não conheciam. Ele vinha da hemodiálise, chegava aqui em cima, eu chamava eles gato de Alice, um sorriso desse tamanho. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas a saúde castigando, uma série de coisas contra ele, e tá tudo bem. Mas ele mentia, negava o problema? Não, ele me dizia: pastor, vim da hemodiálise, estou passando isso, estou passando aquilo. Mas ele era verde, ele ficava verde no meio de qualquer circunstância. Uma referência para a minha vida. Então, para a gente começar a encerrar depois do sinal da minha mulher, eu quero que você abra lá em Jeremias 17. E eu quero ver para você a diferença daquele que tem raiz e aquele que não tem raiz. Aquele que confia na própria força e o que confia na aliança que tem em Deus. Você é dos que confia na aliança ou está na sua própria força? Quem é você? Eu vou te dar 2 títulos para você escolher. Você é um homem arbusto ou um homem árvore? O arbusto, ele cria poucas raízes. E quando vem o vento, quando vem a chuva, ele não se sustenta. Mas as árvores não, elas criam raízes profundas, elas crescem, o vento vem, ela até se reclina, mas ela não cai. Amém? Então, Jeremias vai usar essa seguinte expressão, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. E você sabe que maldito é aquele que está longe da bênção, amém? Não é Deus amaldiçoando, é a bênção sendo retirada. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Então esse homem confia na força do seu braço, ele considera que é o próprio Deus. E aí ele confia na sua força para se sustentar. Deuteronômio 32, 18 vai dizer: olvidaste ou abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que deu o ser. Então, essa pessoa que confia na própria força do braço, eu não estou dizendo que você tem que ter autoestima baixa, você precisa dizer quem você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Você é o filho amado em que ele se alegra. Então você tem que saber quem você é em Deus, mas não na força do seu braço somente, amém? E ele vai dizer: e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse arbusto do deserto é uma planta que não se fixa. Ela não consegue criar raízes suficientes para se fixar. E ela vive num lugar seco e ela também vive seca. Então, na realidade, confiar na força do nosso braço é ser um arbusto. Um arbusto, ele é levado pelo vento, ele é levado pela chuva, ele é levado pela tempestade. Mas diga comigo: eu não vou ser. Eu estou firmado na rocha e eu vou ter raízes profundas. Uma parte para você: cuidado, né? Eu entendo, principalmente os dizia aí, a geração Z. Hoje há um discurso, e eu entendo ele, não estou criticando ele, sobre ficar muito tempo no mesmo lugar é atraso. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que você precisa criar raízes em alguma coisa. Então cuidado com gente que vive mudando de igreja, gente que vive mudando de trabalho, gente que vive casando e descasando. Cuidado, querido. São pessoas que não fazem raízes. E eu costumo dizer que pessoas que têm problema em muitos lugares, o problema não são os lugares. Você deduz aí onde está o problema. Amém? Porque ainda mais se coincide, né? O mesmo tipo de problema. Não sei o que acontece comigo, pastor. Toda igreja que eu vou é a mesma coisa. Eu falei: então, querido, vai ficar aqui? Se muda o lugar e o problema continua, onde é que está o problema? Não, toda mulher que eu caso é ciumenta. Eu falei: criatura de Deus, tem algum problema em comum aí, porque a mulher está mudando e o homem continua dando problema. Então a gente tem que entender isso. Essa mudança, muita mudança, é interessante você avançar. Amém, querido? Se você está nessa igreja e as ferramentas daqui esgotaram e você vê que tem algo da sua vida que seja uma ferramenta a mais, fica livre. Vá em paz e depois
quando estiver lá em cima me chama para comemorar, não tem problema nenhum. Isso pode acontecer, ferramentas, estações, isso acontece. Mas ficar mudando por problema, mudando porque desconforto, mudando porque foi desafiado, querido, você não cria raiz, você vai ser levado pelo vento. É uma característica, amém? Então cuidado, é difícil, se você não consegue ser fiel a homens, muito dificilmente você vai ser fiel a Deus, porque os homens você vê, Deus você não vê. Então alguém que é infiel aos homens, dificilmente vai ser fiel a Deus. Então toma cuidado, né? Meninas solteiras de plantão, se o bichinho não é fiel no dízimo, vai ser fiel a você por quê, querido? Se a criatura não sabe ser fiel com Deus, vai ter fiel contigo. Deixa Jesus consertar, depois se tiver conserto, você leva. Leva isso para casa não. Um ser humano que não é fiel na finança com Deus, que não reconhece o benefício de Deus, ele vai reconhecer a mulher da mocidade? Vai nada. Então os princípios, eles vão estar juntos. E a gente deve observar. Mas depois ele vai falar sobre Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele sim é como árvore plantada junto às águas, que estende, diga comigo, estende as suas raízes para o ribeiro. Então não basta só estar perto do ribeiro, não basta só estar na igreja, não basta só ser batizado no Espírito Santo. Você tem força envolvida, você estende a sua raiz para alcançar as águas. Então esse homem é bendito, esse homem permanece na bênção, porque ele estende, ele, diga comigo, é ele que estende. Então não é Deus que estende, amém? Ele que estende. Medita na minha palavra de dia e de noite, e você fará prosperar o seu caminho. É ele que estende. E aí ele estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, porque quem está ligado em Deus não tem medo de notícia. Amém? Glória a Deus. 6 pessoas concordaram. Quem está ligado em Deus não tem medo de notícia. Ah, pastor, eu nem vejo mais jornal para não minar minha fé. Querido, se a tua fé não pode saber o que está acontecendo, não é fé, é esperança. Amém? Porque a fé vê o que é natural, vê a realidade e trata contra ela com a sua palavra. Mas não nega a realidade, não. O mundo está acabando e eu estou dizendo que está tudo bem por ignorância. Não, não, não. Eu não vou dizer para você se contaminar com o jornal de tragédia, né, gente? Aqueles jornais ficam mostrando assalto. Pelo amor de Deus. Mas saber o que está acontecendo no mundo é necessário para a gente. Até porque, como é que você vai ser luz do mundo que você não sabe que está no escuro? Amém? Então são cores distintas, eu preciso saber. E aí ele vai dizer: e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Fica, ó vida, ó morte, ó céus, ó azar. Estou na luta, no moinho, no vento? Não. Eu estou vivendo isso, mas eu estou firmado na rocha. Eu estou com esse sintoma, mas Jesus Cristo me curou. Hoje a minha conta está atrasada, mas eu sei que elas estão pagas porque Jesus se fez pobre por mim. Você não nega a realidade, mas a última palavra tem que ser a de Deus. Não é a sua não, é a de Deus. Amém? E a última palavra tem que ser a dele, porque Jesus não disse que levou suas enfermidades. Então como é que o laudo do médico pode vencer isso? Ah, pastor, e o senhor não tem sintomas? Claro que eu lido com tudo isso, igual você, sou ser humano. Amém? Se eu fosse a pessoa que não tivesse nenhum problema, eu não estava aqui pregando, querido. Vocês estavam pregando sobre mim. Amém? Eu estou aqui pregando sobre Deus, não é sobre mim. Então tem minhas dificuldades, tem minhas situações. Agora eu preciso saber que mesmo quando eu fraquejo, eu não estou no lugar adequado. Porque a minha folha tem que estar verde no dia da sequidão. Amém? Olha para o lado aí, vê se está verde a criatura. Amém. Se tiver murcha, se tiver murchinha, pega na mão dela aí, ora em nome de Jesus, amém? E no ano da sequidão, não se perturba. E principalmente, olha aqui o que está dizendo: não receia quando vem o calor, a folha fica verde, e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto.
essa história de crente que quando está com problema tem que parar com tudo. Não, querido, você vai continuar dando fruto. Ou porque você quer agradar a Deus, ou como eu, porque você quer implicar com o diabo. Amém? Julga aí você. Mas eu tenho coisa que eu faço que é só para implicar com ele. Chato. Eu quero dar uma oferta, ele quebra meu carro, eu pago o dobro da oferta. Né? Pega aí, isso aí. Eu, hein? Ah, não vou dar não, o diabo quebrou meu carro. Então o diabo ganhou. Se o diabo conseguiu fazer o que você fizesse o que ele queria, ele ganhou. Parou de dar fruto, parou de fazer o que foi chamado, parou de suprir o seu dom. Não, querido, eu não estou dizendo que você não possa ter um tempo na sua vida que você vai se cuidar. Porque Paulo fala para Timóteo e eu falo para você, cuida de ti. Porque é como no avião, né? Em caso de despressurização, vai cair 2 máscaras. Primeiro põe a tua, senão você não socorre ninguém. Então não estou falando sobre isso. Amém, queridos? Faz parte da vida. Deus fala sobre ano sabático, Deus fala sobre se cuidar. Não estou falando sobre isso. Eu só estou dizendo quando você para de dar fruto. Porque quando você recebeu os talentos, há uma expectativa de multiplicação do talento que você recebeu. Então cuidado, crente não anda murcho, crente não anda sem dar fruto. Amém? Senão você está igual a figueira. E aí, né? Deus tenha misericórdia. Jesus seja mais legal contigo do que com a figueira. Mas é importante lembrar. Eu sou motivado por isso, talvez do meu temperamento. Amém, queridos? Eu tenho um temperamento que gosta de confronto. Então, você não precisa me copiar não, porque tem que ter gente mansa na igreja. Amém? Mas eu, se me confrontar, eu vou partir para cima. Porque se o diabo quer me parar, aí ele me anima, né? Eu sou do tipo que falo isso. Estava tudo certo, agora começou a chover na hora. Não, agora eu tenho motivo para ir. Não sou movido por sinais do diabo não, tá bom, querido? Mas sou implicante. Me ama a si mesmo, tá bom? Eu sou implicante mesmo. Aí se ele começar a mexer muito, eu falei, diabo. Quantas vezes, querido, fiz conferência de família brigado com Marcela. Quantas vezes? Desculpa a decepção, você não sabia que pastor brigava, né? Desculpa, tá bom? Eu tinha que ter preparado você, né? Mas quantas vezes, querido? A Alex já pregou alguma vez com alguém em casa doente? 1, 2? Não. Quantas vezes ele quer desacreditar o que a gente vai pregar? Quantas vezes eu, empresário, graças a Deus na igreja, não. Tá? Porque a igreja paga melhor do que a minha empresa. Mas quantas vezes como empresário eu estava com o boleto atrasado pregando prosperidade para você? É porque eu estava vivendo? Não, mas a palavra não é sobre mim, é sobre Jesus. Amém? Então a gente precisa entender. O diabo está mexendo aqui, pastor. Não vou parar aqui. Não, querido. Vai dar fruto para o bichinho ficar com raiva. Porque quando você resiste, ele se aparta de você. Quando você recua, ele parte para cima, né? Eu estou fazendo aula de luta com o Bruno, não é para lutar, é porque tem calistenia no meio. E quando ele faz lá a luta, ele tem 37 anos, eu tenho 57. E ele é debochado comigo. Hoje ele mandou ficar dando soco no rosto dele e rindo da minha cara, do meu soco. Vou falar logo de público, porque aqui eu que mando. E aí quando termina, eu não sabia que bater cansava tanto. Quando para um round, eu estou esgotado. E aí o que eu quero? Abraçar alguém na corda, né? Aí eu ia procurar uma pilastra. Ele, não pode, pastor, pose de super-homem. Eu tenho que ficar assim, ó. Porque o adversário não pode ver que eu estou fraquejando. Querido, funciona para a minha vida e para a sua também. Amém? Você tem que ter os seus olhos elevados para o alto. Então o que eu quero dizer para você? Não somos sem raízes, sim sem aliança. Malaquias 3,18 fala sobre a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3 vai dizer lá no 17, pode ir formando, gente. Eles serão para mim tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas Deus não faz acepção de pessoa, de valor.
todos nós temos o mesmo valor perante a Deus, o sangue de Cristo. Agora, há uma diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o perverso. Então Malaquias deixa claro essa diferença, e o Novo Testamento não vai negar o relacionamento. O amor não, o amor é igualzinho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Mas quem tem filho sabe que relacionamento é conquistado. Amém? Então ele vai dizer que Deus amou esse mundo de tal maneira, a gente sabe disso, e ele diz lá em João 16:33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz aonde? Em mim. Não é na circunstância, não é no mundo, porque no mundo nós vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? É a nossa alegria, nossa confiança na nossa aliança é que vence o mundo. Não é chorando, não é desabando, mas é estando alegre no meio das aflições. Amém? Então, eu quero concluir com você dizendo isso. Gálatas 1:4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, as suas raízes não são nesse mundo perverso. Jesus veio para arrancar as suas raízes desse mundo e firmar sobre a rocha. Se você está aqui hoje, você está convidado a firmar as suas raízes na rocha, porque não basta ter uma aliança, eu preciso estar estabelecido nela, eu preciso ter raízes profundas nela, eu preciso me aprofundar, estender com força, colocar empenho para alcançar o ribeiro, para que de lá eu tire a seiva quando tudo estiver seco. Amém? Fica de pé, eu quero só orar com você. E o pessoal já está me expulsando aqui. Estava empolgado, está sem cronômetro. Glória a Deus. Mas não, fiz a conta. Não, terminei direitinho. Tô bonitinho? Glória a Deus. Amém. Eu quero que você lembre algumas coisas hoje. Eu lembro de... Eu tenho duas coisas que foram muito fortes na minha memória. 2 testemunhos de 2 ovelhas. Uma ovelha que estava sendo perseguida no trabalho, e era perseguição mesmo, né? Porque às vezes o crente diz que está sendo perseguido e é só vagabundagem mesmo, né? Porque ele está lendo, ele está usando o Facebook na hora do trabalho, ele está lendo a Bíblia na hora do trabalho, está roubando o patrão. Amém, querido? Então tem coisa que às vezes o crente vem falar, estou sendo perseguido. É o último a chegar, o primeiro a sair. Sai do culto aqui no domingo muito tarde, atrasa na segunda, aí diz que é perseguição. Não, isso é perseguição não, isso é falta de vergonha. Agora, tem gente que é perseguida mesmo, porque você não vai, você vira galho no rio, né? Galho no rio é aquele que atrapalha o fluxo, porque você não vai fazer algumas coisas. E essa pessoa disse para mim que ela estava vivendo essa condição. E ela falou, pastor, estava tudo desabando, mas eu lembrei de um culto que o senhor falou, que quem tem aliança não é igual aos outros. Eu fiquei firme com essa sua palavra, e eu fiz o que tinha que fazer, e Deus me guardou naquele lugar. E eu tive uma outra situação. O Rafael está aí? Não. Rafael está voltando para a igreja agora, que tocava teclado, está aí? Não. Está lá? Não está. Tá. Rafael é um membro que era aqui da igreja, ele foi trabalhar em outro lugar e está voltando agora. E na época do Covid, eu recebi uma palavra que não era minha, era de Deus. Que essa igreja não ia enterrar ninguém de Covid naquele período. A gente não ia, a gente ia seguir todas as normas, a gente ia seguir com álcool, a gente ia seguir todos os padrões. Mas, gente, não é porque a gente era melhor que ninguém, não. Deus escolheu dar a palavra para a gente, eu falei e você pegou. E nós passamos 2020, 2021, nós não perdemos nenhum membro por Covid. Mas o Rafael era membro ativo do louvor e ele foi entubado. Só que ele estava no CTI entubado na época de Covid, morria um do lado, todo dia trocava a pessoa que estava do lado dele. Então a circunstância estava dizendo para ele que não tinha jeito. E do lado dele teve crentes que morreram também. Então ele puxava pela lembrança o que a palavra dizia, mas quem sabe que quando o corpo está cansado, a coisa não é tão simples de você trazer vigor, né? E ele disse que uma palavra segurou ele. E olha que curioso, né? Ele lembrou de toda a palavra de Deus, e eu não estou competindo com isso.
Mas ele disse que ele já não tinha mais como explicar, porque a palavra de Deus que ele conhecia não estava acontecendo com outras pessoas ao lado dele. Então isso abalou a fé dele. Mas ele lembrou que o pastor dele disse que não ia perder ninguém. Ele falou, não, eu sou daquela igreja, eu não vou morrer não. Não é a preocupação dele, não era o que ia acontecer com ele, não, era o que ia acontecer com a minha palavra. E ele falou, pastor, foi a única coisa que me segurou no final. E graças a Deus ele está aqui hoje. Amém, querido? E aí eu não sei te dizer como é que funciona. Eu já expliquei para você, não é sobre mim, é sobre o que passa por mim. Amém? Porque se Deus me colocou aqui, se fosse Alex, ia ser o que passa por Alex. Se fosse Josias, Marcela, era o que passava por eles, porque eu estou no lugar sendo boca dele. Mas eu quero dizer para você, eu não sei se a gente vai viver tempos desafiadores, mas Deus está mandando a gente estabelecer e firmar as nossas alianças. Sabe aquele amigo que você tem muito tempo que você não vê, e às vezes quando você faz um contato parece que você viu ontem, porque você firmou uma aliança que estava solta? Eu creio que esse mês Deus está dizendo para nós, não vá para 2026, eu não estou fazendo nenhuma profecia catastrófica aqui não, tá bom? Mas não vá sem começar a firmar suas raízes. Firma suas raízes, começa a estender ela para o ribeiro. Para de olhar as circunstâncias, para de olhar a sequidão à tua volta. Começa a observar que você não está firmado em terra fofa, você está firmado numa rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Então diga comigo, eu sou aliançado. E Deus faz diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve. Amém? Deus faz diferença em que Deus vai promover algo contra você? Não, Deus não pode enviar o mal, mas a circunstância vai vir contra todos. E quem vai ficar de pé? O que está estabelecido. Então quando Malaquias fala, lembra que eu falo que no Velho Testamento tudo é Deus? Não é Deus que vai promover, mandar a tempestade para você. Não é Deus que vai mandar o vento. Mas isso está no mundo, faz parte das aflições do mundo. Mas você vai estar estabelecido nele. E seja o que vier, de bom e de ruim. Porque coisas boas também tiram você da rocha. Talvez você ganhe o carro que você queria, a viagem que você queria e não tenha mais tempo para Deus. Isso pode te tirar da rocha também. Mas seja o que for, bom ou ruim, você não vai tirar as suas raízes da rocha, amém? Pai, obrigado, Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque eles são aliançados, Pai. Nós estamos aqui num feriado porque temos aliança com o Senhor. Nós não somos perdidos, confundidos ou abandonados como ovelhas que não têm pastor, mas nós temos um bom pastor, aquele que nos conduz em segurança a pastos verdejantes e águas tranquilas. E quando nós estamos no meio da adversidade, ainda assim o Senhor é o nosso alvo. Obrigado, Pai, pelas nossas raízes estabelecidas, as nossas raízes estabelecidas sobre a rocha, em nome de Jesus, amém? Então diga aí, eu sou aliançado, eu sou guardado, protegido e preparado pelo próprio Deus para ter uma vida em abundância. Dá um glória a Deus aí, vamos ouvir o nosso ministério de música. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.